Boa tarde, sexto ano. Sejam bem-vindos à nossa aula de História. E na nossa aula de hoje, vamos dar continuidade ao nosso assunto, onde na aula passada vimos, sobre colônias, religiões, sociedades, cidades-reino, cidade-estado, legado fenício, os hebreus, a origem do povo hebreu, a época dos patriarcas. Então, a gente vai dar continuidade, vou voltar um pouquinho aqui, a época dos patriarcas, certo? Então, mais dentro desse assunto dos hebreus. Então, as principais informações que temos sobre os hebreus estão descritas nos livros religiosos, que compõem o Tanakh, que é o Torá. Temos também na Bíblia, o Ketuvim, certo? Então, os hebreus eles estão entre os povos monoteístas mais antigos, quer dizer que eles cultuavam apenas a um Deus, tá certo? E as suas crenças servem de base para as três mais importantes religiões monoteístas da atualidade, que é o judaísmo, o cristianismo e a religião muçulmana, certo? Então, ele foi um dos primeiros povos da antiguidade a acreditar em um Deus único. A origem do povo hebreu, de acordo com a Bíblia, o povo hebreu era composto por nômades que viviam do pastoreio na região de Ur, na Mesopotâmia, por volta de 1750 a.C., onde tiveram de abandonar a região em busca de água e pastagem para seus rebanhos, certo? E essa migração teria sido liderada pelo pastor Abraão, ou seja, Abraão. Deus chamou Abraão para sair lá de Ur, dos caldeus, e ir para outro lugar. E esse outro lugar seria Canaã, tá certo? E a história dos hebreus podemos dividi-la em três períodos, de acordo com a forma de governo, que é a época dos patriarcas, a época dos juízes e a monarquia, certo? Então, na época dos patriarcas, como eu já falei, houve o patriarca Abraão, como vocês estão vendo aí na imagem, houve Isaac e houve Jacó, Isaac era filho de Abraão e Jacó filho de Isaac. Então, foi por volta, essa liderança dos patriarcas foi por volta dos séculos 18 a 13 a.C. E eles eram nômades ou seminômades, sempre estavam se locomovendo de um lugar para outro, em busca de água, de melhores condições ali para plantar, para criar seus animais, certo? Então, Canaã possuía áreas férteis cercadas por regiões desérticas e o Rio Jordão permitia essa prática da agricultura e o abastecimento de água. Então, desde 9000 a.C., começaram a se formar aldeamentos na região de Jericó. Entre 2300 a 2000 a.C., a região era denominada Canaã, certo? E essa área tornou-se um local de passagem de rotas comerciais, entre o Egito e as cidades da Mesopotâmia, a Arábia e a Fenícia. Então, como eu já falei, os hebreus se dedicaram à agricultura e à criação de animais. Eles eram organizados em comunidades familiares que eram lideradas por esses patriarcas, certo? Que desempenhavam a função de chefe político, religioso e familiar. E por conta de secas prolongadas e lutas, por áreas férteis com povos da região, isso provocou, o deslocamento para o delta do rio Nilo, no Egito, em torno de 1600 a.C., Se você ver na Bíblia, você vai ver que o filho de Jacó terminou indo para o Egito, lá ele se tornou governador, E aí houve um período de fome, e aí, onde a família toda, de José, que no caso Jacó, os demais irmãos de José foram todos para o Egito. E foi depois que esse faraó, que era o líder na época, morreu, se levantou outro faraó, e aí que não conhecia, quem era o povo hebreu, a sua história, nem José, e viu que o povo estava crescendo e resolveu escravizá-los, Ficou com medo deles se revoltarem contra eles, por estarem numerosos, certo? Então, começaram a escravizar por volta de 1300 a.C. e, segundo a Bíblia, 400 anos depois, eles foram liderados pelo patriarca Moisés e eles conseguiram sair do Egito e retornar a Canaã pelo poder de Deus, certo?
Segundo a história, diz que foi 100 anos depois, certo? Então, nessa mesma época, o Egito dominava a região de Canaã, na qual outros povos, provavelmente de origem grega, os filisteus, haviam se estabelecido. A região passou a ser conhecida por Palestina, certo? Do grego Filístia, região dos filisteus. Pesquisas indicam que a partir de 1300 a.C. teria ocorrido diversas revoltas em Canaã contra a dominação egípcia. Tal situação teria facilitado o retorno dos hebreus, ou seja, a entrada, né, dos hebreus lá em Canaã, tá certo? E a chegada dos filisteus, tá certo? Porque aí no caso, né, lá com o patriarca Abrão, com Jacó, né, eles moravam ali, mas eles eram peregrinos. Mas aí Deus tinha prometido que iria dar aquela terra para a sua descendência, né, morar. Tá certo? Foi isso que aconteceu sob a liderança de Moisés, né? E depois sob a liderança de Josué. Tá certo? Então temos aqui um mapa que está na página 76, que aí está falando sobre as migrações de Abraão, Isaac e Jacó. Aí caminhos dos patriarcas. Aí tem aqui, ó, esse tracinho verde, né? Onde você vê aqui no mapa, foi o caminho que Abraão percorreu. O azulzinho foi o caminho que Isaac percorreu. E o rosinha foi o caminho que Jacó percorreu. Certo? E aí tem vários detalhes, certo? Você pode dar uma olhadinha nesse mapa melhor, tá bom? A época dos juízes. Então, quando o povo foi conduzido, né, para Canaã, no decorrer do caminho, Deus deu a Moisés a tábua dos 10 mandamentos escritas pelo seu próprio dedo, onde esses mandamentos, né, serviriam para orientar o comportamento dos hebreus, para que tudo ocorresse bem em sua vida e as bênçãos de Deus recaíssem em sua vida. E também ele servisse de testemunho para as outras pessoas de quem era o Deus verdadeiro. E só que eles não seguiram muito essas orientações por causa disso, né? Eles foram derrotados várias vezes também por muitas dessas nações que ali habitavam e terminaram também se corrompendo, né, com seus deuses, pois eles eram politeístas, certo? Então, eles eram liderados por Josué nessas batalhas, né, para conquistar as suas terras, cada tribo ter sua terra. Era a liga das 12 tribos hebraicas, certo? Que vocês podem ver aqui nesse mapa, né? Áser, Naftali, Manassés, Zebulon, Issacar, Gade, certo? Manassés, que foi dividido em duas, Manassés, né? Ficou em 2 lugares. Efraim, Dan, Benjamim, Judá, Simeão, Ruben. Era onde cada um ocupou a terra, certo? E isso por volta de 1200 a.C. E eles tinham um santuário portátil, né? Que é o tabernáculo, construído após a saída do Egito, onde abrigava objetos sagrados, e a Arca da Aliança, que era ali onde Deus se revelava, onde eles poderiam oferecer o sacrifício, né, de cordeirinho pelos seus pecados, certo? E essa arca, né, foi mostrada segundo um santuário que existia no céu. E ainda na época de Moisés foi construído esse tabernáculo, certo? Esse santuário. E ali eles ofereciam o cordeirinho pela manhã, outro pela tarde e diversos outros sacrifícios, certo? E ali as pessoas se dirigiam, né, para oferecer o seu sacrifício a Deus, suas ofertas, certo? E havia um templo central, que no caso ficava em Siló, para que eles pudessem ir ali, né, oferecer seus sacrifícios a Deus. Então, em tempos de guerra, um dos líderes, né, assumiu a posição de juiz, que convocava as demais tribos para enfrentar os inimigos, e sua autoridade dependia de seu prestígio, né? Ela não era absoluta e nem era hereditária. E tal forma de organização política estendeu-se entre os séculos 13 e 10 a.C., certo? Temos também a época da monarquia, onde essa época foi a época dos reis, certo?
onde ali vimos muitas técnicas militares poderosas, né? Os filisteus, eles atacavam muito o povo de Israel, que Deus permitiu isso por conta que eles desobedeceram, né? O povo de Israel não foram fiéis aos seus mandamentos. E aí, por diversas vezes, juízes libertavam eles. Só que chegou um ponto que eles queriam um rei, como as demais nações que estavam ao seu redor. E aí eles tiveram seus reis, né? O primeiro deles foi Saul e depois Davi, como também teve outros depois, certo? Salomão, o filho de Davi. E aqui, né, na página 77, podemos ver que com técnicas militares poderosas, com uso de carros de combate, de armas de ferro, os filisteus, eles derrotaram os hebreus em diversos confrontos por volta do ano de 1050 a.C. E a expansão filisteia provocou uma crise política na Liga das 12 tribos hebraicas, né? Essa expansão filisteia fragmentou. Então foi quando surgiu justamente a monarquia, tá certo? E agora, liderados, né, por esses reis, eles terminaram conseguindo vencer os filisteus, tá certo? Por volta de 960 a.C., o rei Salomão mandou construir um enorme templo em homenagem a Yahvé, né, quer dizer, Deus, definiu datas religiosas, decretou o trabalho obrigatório, prejudicando os camponeses, a criação de altos impostos, ampliou a insatisfação popular, que piorou após sua morte, né? A crise levou à divisão das 12 tribos em 2 reinos, que foi Judá, com capital em Jerusalém, e Israel, com capital em Samaria. Seus habitantes começaram a ser chamados de judeus e israelitas, e com a divisão os reinos sofreram diversos ataques e invasões. O reino de Israel desapareceu em 722 a.C., dominado pelos assírios. Em 587 a.C., toda a região era incorporada ao Império de Nabucodonosor II, e os hebreus foram dispersos pelo Império. Esse movimento foi denominado Primeira Diáspora, tá certo? Então, tudo isso aí aconteceu, segundo a Bíblia, né, por conta da desobediência das pessoas que não, né, terminaram se contaminando, terminaram adorando aqueles outros deuses que ali existiam, daquelas nações, à medida que eles iam, né, avançando, certo? Então, eles terminaram adorando aqueles deuses. Terminaram preservando a vida de muitas pessoas que Deus tinha mandado destruir, né? Todas, não deixasse para eles não terminarem praticando as mesmas coisas deles, tá certo? E aí temos o reino de Davi, como foi, né? Aí tá explicando aqui na legenda, a roxinha é o território inicial e a amarela as novas conquistas. E os filisteus estavam aqui nessa parte laranjinha, certo? Divisão da Palestina foi quando se dividiu os reinos, tá certo? Por conta desse trabalho pesado, né? Esses impostos que Salomão impôs e que seu filho, né, ainda aumentou mais, não aliviou essa carga. Então, temos aqui a divisão da Palestina, 900 a.C., né? Ficou Judá, o reino de Judá, esse roxinho, o reino de Israel. E temos também os filisteus aqui nessa parte, tá certo? Tá entre o mar Mediterrâneo, Samaria, né? Quer dizer, o reino de Israel e o reino de Judá, certo? E aí você pode ver direitinho depois, toda essa região é da Fenícia, né? Que tá aqui, ó, ao norte, né? Tá certo? E agora vocês irão responder essas questões, tá certo? Tá no bloco da atividade de vocês e também tá no livro, na página 76 e 77. Tem essas mesmas questões. Então, vocês irão responder de acordo com essas páginas. Leiam, porque aí vocês vão achar a resposta direitinho. Tá bom? Então, a primeira pergunta é apresentar a origem do termo Palestina. Então, vocês vão ver a origem desse termo com a leitura na página 76. 2. Aponta as diferenças religiosas entre os hebreus e os demais povos da região da Palestina à época dos juízes. Então, tem falando na época dos juízes, na página 76, vocês vão dizer qual a diferença, né, religiosa entre os hebreus e os demais povos que habitavam nessa região da Palestina, certo? Na época dos juízes. 3. Lista as classes sociais da sociedade hebraica à época da monarquia. Então, nessa parte da monarquia, na página 77, vocês vão ver, né, quais são as classes sociais que existiam nessa época.
4. Explicar as razões que levaram à divisão da monarquia hebraica em torno de 900 a.C. Também essa parte eu expliquei. Também tem na página 77. 5. Observe atentamente o mapa sobre a divisão da Palestina. Identifique e descreva a localização. Então, vocês vão ver no mapa, né? Onde eu expliquei na página 77. Essa divisão da Palestina, das capitais do Reino de Judá e de Israel. Vocês vão dizer a localização onde ficava esse reino de Judá e de Israel. Se ele ficava a norte, essa localização a norte, nordeste, de que rio, tá certo? Ou de que mar? Qual era a capital do reino? Tá certo? Qualquer coisa, pesquisa na internet para dar uma ajudada, tá bom? B. Da Fenícia e da região controlada pelos filisteus. Você vai dizer também, identificar e descrever a localização da Fenícia e da região controlada pelos filisteus. Como era a localização, onde é que ficava a Fenícia? Você pode olhar pelo mapa, certo? Também pode ter um auxílio, né? Pesquisando na internet para descrever essa região onde ela ficava localizada, tá certo? Onde ficava também a região dos filisteus. Pode falar aí nessa letra B, tá certo?